Este vídeo é diferente, é uma crítica do meu amigo José Lucas ao anime Summertime Rendering. Aqui o Otaku tem vez e eu vou adaptar a crítica dele neste vídeo. Então, não serão as minhas palavras, serão as palavras do José Lucas e que tenho certeza que você vai gostar muito. É algo muito ousado, algo polêmico e bem bacana sobre Summertime Rendering. Bora lá! E aí, Otaku, beleza? Eu sou o Max e estou aqui trazendo uma crítica que não é de minha autoria para o anime Summertime Rendering, do meu amigo José Lucas, que manja muito de anime. O cara consegue identificar padrões e esses padrões dizem para ele se uma obra é boa ou ruim, se é só um embromation, se tá trazendo ali um clichê, se o cara tá enganando a gente. Esses animes industriais, eles têm elementos, eles são revestidos de uma armadura da indústria dos animes e existem elementos lá que chamam a sua atenção. Summertime Rendering é um anime com esses elementos exagerados, chamativos, apelativos e cara, você tá sendo enganado e tá assistindo esse anime e nem sabe por quê, porque afinal de contas a história pode não ser tão boa quanto você imagina ou quanto esse hype tá empurrando pra você uma obra que não é tão boa assim. Vamos falar de um Isekai, por exemplo. O Isekai tem um esqueleto ali que cativa todos os que gostam de gêneros isekais. E esse esqueleto do isekai já está tão explorado que as pessoas já sabem, já conhecem os elementos. Por causa disso tem várias obras bem genéricas por aí. O anime tem aquele tema da fuga da realidade. Às vezes a vida do espectador tá ruim, então quer fugir daquela realidade. O isekai, ele cativa as pessoas que gostam desse gênero por si só. O anime fala de isekai, vai ter uma galera ali assistindo com toda certeza. A obra por si só pode não ser boa, mas você assiste mesmo assim porque você curte o estilo. Eu vi uma pessoa dizer por aí, né, no YouTube, que esse anime é muito melhor que Re:Zero. Pelo fato de ser uma história fluida, que não tem pausas, que é sempre ali com ação constante, sempre focando, né, na ação de maneira objetiva, decisiva. E meu amigo, justamente isso é um defeito. Vamos lá, vamos falar do Shinpei e dos amigos dele, né? A família dos amigos dele. Quem são a família dos amigos dele? Vamos lá, o que a gente sabe? Vamos falar então do tiozinho que adotou o Shinpei. Quem é? Quem são as irmãs do Shinpei? Parece que são... A única que é a filha daquele tiozinho lá é o Shio, né? Talvez a Miu também seja adotado, o Shinpei é adotado, tá? Como que é essa história? Quais são os elementos que explicam mais a história, né, da adoção do Shinpei? A gente conheceu que os pais do Shinpei morreram ali e o tiozinho ficou com ele, mas falta muito detalhe. Como que ele de fato virou esse irmão querido da Miu e da Ushio? Tudo é muito superficial. Eu só falei do primeiro defeito de Summertime. Pô, as duas irmãs adotivas gostam do moleque. A Miu gosta do Shinpei, a Ushio gosta do Shinpei. Por quê? Da onde surgiu esse romance? Quais foram as coisas que o Shinpei fez por elas que cativou o sentimento das meninas? Sobre a Hizuru Sensei, por exemplo, ela chegou na ilha lá, ela é uma autora famosa, misteriosa, tá, mas o que a gente sabe da Hizuru? Quais eram de fato as obras dela? E de repente o Shinpei conhece ela como autora, já sabe de todas as obras dela, todos os livros. Falta passado aí, explicar o passado um pouquinho mais pra gente. E o irmão da Hizuru, o Ryonosuke, né? Essa história deles também é vaga. Por que eles eram irmãos tão unidos? Como de fato era essa relação, né, do Ryonosuke com a Hizuru? O pouquinho que apareceu foi para fazer algum sentido. Ela era bem mais velha que ele e tal, e começou ali a acompanhar a Haine. Mas a gente não vê uma ligação forte entre irmãos ali sendo explicada na história. E o Shide, que foi revelado agora pra gente. Cara, beleza, ele é uma família secundária, né, que tem um parentesco ali com a família do médico, né, que é pai do Sou e da Tokiko. Que família secundária é essa? O cara é um clone que veio ali sendo, né, acompanhando gerações. Ok, isso tem alguma importância? É relevante assim contar que, pô, ele tem um parentesco com a família do médico? Não, não é relevante. Ele tá lá, jogaram ele na história, mas ajuda a manter a história de pé. Dá uma impressão que aquela história tá cheio de inimigos, né? Pode ter um parente aí que talvez seja inimigo, que esteja em conluio com as sombras. Alguém pode estar envolvido na trama e te trair a qualquer momento. Então serve para deixar essa tensão aí na história. Já pensou você tendo que lidar aí com um parente seu, né? Enfrentar um parente seu vai ficar realmente muito mais tenso. Então, não é para ter uma profundidade na história, explicar sobre as famílias e os passados. Não, é a famosa armadura de roteiro. Quanto mais tensão, talvez mais pessoas fiquem presas ali naquilo que tá acontecendo. É um ciclo intenso de absurdos, exageros nas cenas com muita violência. E esses exageros servem para deixar alguma coisa mais triste ou até mais alegre, né? Dependendo do exagero ali
ali pode ser um alívio cômico muito ali sem noção, mas chega a ser apelativo. E tudo isso para tentar não deixar as pessoas enjoarem daquela história, continuarem assistindo. São armadilhas no roteiro. E já que eles começaram nos absurdos violentos, eles têm que ir escalando. Cada vez mais chocante, cada vez mais violento. Repetitivo, sim, e você tá lá até o final só pra ver o que acontece. Então você fica curioso, você vai perder mais a história porque você quer saber o que acontece no final, pô. Tá, ok, então Summertime Rendering não é bom. Não é que seja totalmente ruim, mas é que não é bom, simplesmente. Por quê? Porque você não se importa com ninguém. Todo mundo ali, exatamente todo mundo pode ser morto e você não tem ligação com o personagem. Era um anime que era pra ser recheado de drama, pesado, triste, com laços sendo cortados. Cara, sofrimento. Mas não é isso que acontece. O Shinpei morre e dane-se. A Miu morre e tá ok. A Ushio é morta ali na sua frente, sangue voando e tudo bem. Os personagens são vazios e superficiais. Como você vai sentir alguma coisa se você não se conecta com o personagem? Não tem ali uma conexão emocional. E por que isso acontece? Porque não tem a história completa de nenhum personagem. O anime não se preocupa em mostrar pra gente uma história ponto a ponto, pra gente criar aquela conexão, conhecer e ter aquela empatia com o personagem. E a gente não consegue conhecer a história completa nem do personagem principal, nem o protagonista, a gente consegue criar essa ligação. A gente percebe que coisas foram colocadas pra tampar buraco. O furo de roteiro, o Shide, por exemplo, foi um ótimo tampa-buraco. Por que revelaram que ele é da família lá na frente? Opa, vamos colocar uma coisa aqui pra tentar deixar mais interessante. Se isso fosse colocado desde o princípio da história, olha só o peso diferente que teria ao descobrir que ele estava em conluio com as sombras, que ele era um ser diferente lá da turma das sombras. Seria muito mais pesado. Mas não, eles não pensaram isso no início, então eles jogaram lá na frente como um furo de roteiro. Pô, e se a gente colocar um parente aqui? Vai ficar legal, vai ficar pesado, hein? Vai ficar tenso. Isso dá a impressão que Summertime Rendering é uma grande obra cheia de remendos, assim como a esposa do Shizu, o Nizu, o velhinho lá que fica de sniper, mas sempre é pego. Esse velhinho aí, cara, pô, revelou que tem uma esposa lá, que ela tava sendo mantida, né, como sombra e tal. Por que revelaram? Só pra tentar fazer um dramazinho, pra tentar chocar a gente. Mas não me confundam, Summertime Rendering tem sim uma boa direção, existem ótimas cenas de ação, animação impecável, uma arte linda, tá bem feito a parada. Mas presta atenção, os elementos são chamativos pra chamar atenção, pra te manter preso assistindo a história. E a grande diferença factível entre ReZero e Summertime Rendering, ReZero, você gosta dos personagens de verdade. Pega a Ren, por exemplo. Todo mundo gosta da Ren. A gente sabe muita coisa sobre ela, a história do passado dela. As pessoas conseguem fazer fanfics porque conhecem a personalidade dela. Então, se acontece alguma coisa com a Ren, cara, tem gente chorando, tem gente preocupada, tem gente ali revoltada. Se conhece o personagem. O Subaru, você sofre com cada morte dele. Olha a semelhança aí do Subaru e do Shinpei. O Shinpei morre, dane-se. O Subaru vai morrer, cara, a gente sofre com cada morte do cara, é agoniante, é estressante ver o cara morrendo, porque a gente conhece o Subaru, a gente tem uma história gigantesca ali do passado dele, a história dele com o pai dele, muito bem construído. Max, você tá sendo injusto, Summertime Rendering tem 24 episódios e ReZero tem muito mais. Sim, pode até ser, mas Summertime Rendering é uma história corrida que tem muita gente dando hype demais pelos motivos errados, com armadilhas de roteiro. Summertime poderia ter sido muito melhor se os personagens tivessem sido apresentados, né, com uma história completinha, com uma profundidade e com mais empatia. Se a gente conhecesse melhor cada personagem, seria incrível, seria maravilhoso. Já é muito bom, já é uma animação muito incrível, já é uma história muito interessante, mas imagina só o quão mais incrível seria se tivesse todos esses elementos aí de uma boa história. E finalmente a gente vai falar da Rizuru. Pô, a morte da Rizuru foi emocionante. Ela foi uma personagem criada para ser masculina, masculinizada. Ela chegou ali misteriosa na ilha, teve até um contato inicial ali com o Shinpei, tomou aquele tapa engraçado, né? E ela tem essa atitude masculina até quando ela não é o irmão dela. Ela tem atitudes, né, badass, sempre com o peito aberto, com ótima postura, carrega armas pesadas para demonstrar a sua força, fala bem, fala de forma inteligente, medida, né? As palavras delas têm peso. E ela foi feita para parecer homem. E por quê?
porque você gosta dela. É uma mulher tendo atitude num anime que é tão importante que mulheres apareçam, sejam personagens fortes, e você acaba gostando dela de primeira. Mas o quanto nós sabemos da Rizuru? Quase nada. A Mil não sabemos nada, e pra ela não ficar superficial, pô, é só uma irmãzinha que gosta do irmão, eles colocam uma atitude infantil nela pra ficar difícil da gente hatear a menina. Pô, quem que vai hatear uma menina fofinha? Concluindo, Summertime Rendering é uma obra industrial, com armadura industrial pra manter você preso na história do começo ao fim. Não porque a história é boa, mas porque tem elementos que forçam você a assistir. Você caiu numa armadilha, agora você vai ter que assistir até o final. São usadas artimanhas através da violência exagerada, temas interessantíssimos como viagem no tempo, looping temporal, paradoxo, que faz você pensar, pô, é um anime inteligente, eu tenho que entender essa história, tenho que bolar teorias. Então são usadas várias técnicas para te prender até o fim. Animes assim, o conjunto do todo, são puro hype. Você não gosta totalmente, falta alguma coisa, mas você não vai admitir porque tá muito hypado. Você caiu numa armadilha. Outro anime assim, exagera na fofura, todo momento é fofo, é feito para ser fofo em qualquer momento, anula personagens interessantes para mostrar a fofura de outrem. Eu tô falando de Spy X Family. Olha a polêmica, mas esse é um assunto, uma crítica para um outro vídeo. É isso, eu fico por aqui. Vejo você no próximo vídeo com mais conteúdo nerd, geek e otaku, porque aqui somos NGO. Valeu, tchau, tchau.